deixar vocês, vou apresentar o Ed, eu acho que vocês já leram tudo, mas eu queria só reforçar essa apresentação. O Ed é um pesquisador, talvez assim, um baiano ali de Salvador, que conhece muito da cena. Acho que nada nem uma pessoa que tem um repertório e um conhecimento da música brasileira e também não só das expressões brasileiras, um campo muito vasto. Ele é artista sonoro, curador, pesquisador, mais de duas décadas vem atuando em diversas áreas criativas, como rádio, artista, performance, compondo trilhas, participando, né, também vários trabalhos com artes cênicas e dança. Né? Ele coordena o Lo-Fi Processos Criativos, que é uma plataforma de criação e produção de difusão artísticas aí lá em Salvador. Enfim, acompanhe e sigam esse cara que sabe tudo. Ed, eu queria, assim, mais uma vez dizer que estamos muito felizes de você estar aqui. Estou tomando muito tempo de vocês, desculpa. Boa oficina, sejam super bem-vindos. Deixo aqui depois as informações para quem puder colaborar. Bom encontro para todos. Ed, Núbia, fiquem bem. Um abraço aí para todos. Obrigado, Gil, pela apresentação. Obrigado também a toda a organização do Soma Rumor, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, assim, por... Vou precisar mesmo sair, tá? Tá Vou bom. deixar vocês. Eu preciso abrir outra oficina ali. Desculpa. Vai lá, meu irmão. Boa sorte. Obrigado aí. Então, para deixar aqui registrado no vídeo também, agradecer a toda a organização do Soma Rumor, né, parabenizá-los por essa iniciativa. Como disse Gil, nesse contexto complicado, né, que a gente não pode se encontrar fisicamente, de forma mais ampla, tal. Fico muito feliz de estar incluído e eu trago isso comigo também. Eu acho que o conhecimento só faz sentido a partir do momento que a gente compartilha, né? Eu acho que a gente, eu não gosto de falar a palavra missão, mas uma função, né? Uma função, porque a gente aprende com os outros, a gente aprende, principalmente no meu caso, que venho de uma vivência popular, né? A gente, apesar de ter feito faculdade de letras e tal, ter estudado em instituições assim, mas eu considero que a minha formação se deu num plano de autodidatismo, né? Eu venho desde os anos 90 com bandas de rock, de punk rock, depois me junto com o pessoal de Sound System, no final da década de 90. Conheço também a obra de Walter Smetak. Então, no meu caso, eu valorizo bastante essa troca, né? Eu acho que o conhecimento se dá através dessa troca e com a esperança que se torne um dia uma sabedoria, né? Que a gente possa, de fato, ajudar as novas gerações e tal, e principalmente ser surpreendido, né? Eu acho que o pior lugar para o artista é quando ele se vê, né, como uma referência assim, já estabelecida e não aprende mais, né, com os novos, nem com os velhos. E isso é uma característica assim, né, do mundo capitalista, do mundo ocidental, né? Então, por isso que eu trouxe essa provocação também, já no título desse encontro nosso, né? Arte sonora numa perspectiva afrodiaspórica, justamente para chamar a atenção para esses outros modos de organização, né? Quando se fala em música experimental, música de invenção, a gente imagina logo um cânone, né? Certos nomes vêm logo à cabeça, assim, né? John Cage, Terry Healy, Walter Smetak e tal. E na minha trajetória eu tenho visto que esse conceito de invenção, de experimentalismo, ele extrapola muito esse cânone, né? Então a gente vai flagrar em vários momentos da história da música brasileira essa, essa perspectiva de invenção, né? Então por isso que eu trouxe já essa provocação no título. Espero que vocês tenham também sido convidados, chamados a partir dessa provocação, né? Acho que o correto seria aqui a gente se apresentar, né? Eu conhecer cada um de vocês, mas eu acho que a gente já levou quase meia hora.
e eu fico com receio da gente não conseguir avançar nesse primeiro dia, né? Nessa perspectiva teórica que eu gostaria de trazer para vocês. Não muito teórica, mas trazer outros pontos de vista, né, sobre esse universo da experimentação, do qual eu acredito que vocês já fazem parte, né? Já fazem parte. Alguns artistas, alguns pesquisadores aqui que estão na sala eu já conheço, né? Não vou citar nomes, mas aqui no Zoom a gente não tem como ver todo mundo, né? A gente vê de 4 em 4 e tal. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter tempo nesses próximos 2 dias para se conhecer um pouco mais, certo? Vocês concordam com isso? Ou preferem fazer uma apresentação cada um? Acho que a gente vai gastar muito tempo, sim. Se vocês acharem muito importante, a gente para e cada um fala 1 minuto, se apresenta, de onde veio e tal. Ou então a gente segue logo o barco. Pode seguir, Marco. Tá bom, Camila. Ninguém é contra, então vamos nessa. Então, gente, em 2016 eu fui para o Rio de Janeiro, convidado pelo festival Novas Frequências, né? Foi um ano muito especial assim para a música experimental brasileira, para esse contexto internacional da música experimental no Brasil. E a partir daquele momento ali, é, vamos dizer assim, que foi uma espécie de divisor de águas para mim, né? Porque havia naquele momento no Rio de Janeiro muitas pessoas, muitos curadores de vários países, como a Alemanha, França, Inglaterra. E, por incrível que pareça, o destaque artístico assim, do festival foram as atrações nacionais, né? Naquele momento, ali em 2016. Então, a partir daquele momento, com a repercussão desses shows, Renata Romã, todas as meninas do Ibrazotop, né, de São Paulo, Bela, do Rio de Janeiro, tinha muitas mulheres já na cena, a Leandra também, esqueci o sobrenome dela, mas é do Rio também, da Serra, Leandra Lambert, tal, tinha uma turma assim, né, de mulheres tal, e artistas negros, eu, Rômulo Alex, de São Paulo, João Meirelles, aqui da Bahia, a gente montou um interregno trio, inspirado no Walter Smetak, né, essa ideia de interregno, o nome do segundo disco dele. Então eu saí daquela... Então tinha gente do Pro Helvetia, da Suíça, curadores do CTM Festival de Berlim, tinha gente da Shape Plataforma, né, que é uma plataforma de curadoria super ativa na Europa, que é uma ideia muito legal. Eles escolhem, acho que 12 artistas por ano, né, para compor essa plataforma, e esses artistas rodam todo o continente europeu ali, né, circulam com turnês durante todo esse ano, durante todo o ano, né, com o apoio dessa plataforma, da Shape Plataforma. Então a gente teve alguns encontros também fechados, além dos shows, das oficinas. A gente teve um encontro, inclusive eu fui até com o Gil, Juliano. A gente entrou sem convite mesmo, a gente não foi convidado, mas a gente conseguiu entrar. Foi na Associação Francesa de Cultura Francesa. E chegando lá, tinha todos esses curadores, né, de vários países da Europa, e os convidados para apresentar a música brasileira ali, de invenção, eram o Bernardo Oliveira, né, grande companheiro, grande influência, amigo também, aí do Rio de Janeiro, que coordena o selo QTV, o Festival Antimatéria, tá ligado com a turma da Áudio Rebel também. Então tinha o Bernardo Oliveira e tinha o GG Albuquerque, jornalista de Recife, ótimo pesquisador também, né? Eu moro em São Paulo hoje. Acho que alguns de vocês devem conhecer o Volume Morto, o blog deles, né? Então a discussão ali naquele momento foi muito reveladora para mim, porque eles já estavam começando a falar desse conceito de invenção na música brasileira, né? E o repertório, os nomes que vinham a partir dessa ideia eram completamente outros, né? Circulava gente do samba, circulava gente do funk, né? Aquilo para mim foi uma abertura mesmo de portal, né? Porque até então a gente é muito segmentado, né? Até nessa ideia, a própria ideia de gênero musical é uma coisa muito compartimentada, né? Então, se a gente for pensar na música brasileira,
a gente vai perceber que esses músicos que não couberam durante os anos 70, por exemplo, numa caixinha, né? Numa caixa de gênero musical, eles foram meio que excluídos. Entraram no ostracismo, né? Jardim Macalé, Tom Zé, Walter Franco, né? E uma série de outros, assim. Então aquilo ali começou a abrir minha cabeça. Pô, mas como que é? Então eles falavam muito assim, por exemplo, do Estácio, né? Do samba do Estácio. Então, qual o conceito de invenção? Como que a ideia de invenção está ligada a esse plano, a essa prática do samba, né? Do samba urbano? Aí eles recuperavam uma ideia que vem desde a década de 20 do século passado, com o surgimento do rádio, né? Com a difusão do formato LP. Então, histórias muito interessantes surgiram ali. Por exemplo, eles falam do BID, né? O BID era da família Marçal, né? Desse clã de percussionistas do Rio e tal. Então, conta uma história muito legal que o BID, em primeiro lugar, não tinha o samba não existia enquanto gênero musical, né? Já foi a primeira invenção. Pensar um gênero musical adequado ao padrão de gravação de estúdios da época, né? Que também estava sendo mudado o tempo todo. Porque até então a gente tinha o bel canto italiano, né? Aqueles cantores com aquelas vozes assim. E eles, tecnicamente falando, eles cantavam afastados do microfone, né? Porque o microfone tinha um outro tipo de captação também. Então a gente vai vendo assim como o plano social e o técnico, né? Tecnológico, eles vão se juntando. O tempo todo eles caminham lado a lado, né? Muitas vezes, de uma perspectiva histórica assim, mais apressada, as pessoas só valorizam um desses aspectos, né? Geralmente é o lado técnico, tecnológico, deixando de lado essa perspectiva social, sociológica, né? Então, aí eles falavam do BID, por exemplo, eles tiveram que, a turma do Estácio, o Vai Quem Vem, né? Com o Ismael Silva, tal, os bambas, né? Das antigas, eles tiveram que criar esse gênero samba e propor uma formação, né? Tipo essa formação que a gente conhece hoje, o lugar comum, né, do samba, surdo, repique, pandeiro, violão, cavaquinho, até então não existia, né? Até porque esses instrumentos têm origens diversas, né? O pandeiro é de origem árabe, né? Toda essa influência da cultura árabe, né, na Península Ibérica, né? Que veio bater forte no Nordeste, nos cantadores, nos repentistas, tudo isso vem dessa influência moura, né? Árabe, né? E esses instrumentos também, por exemplo, o pandeiro, né? Aí o violão já vem também, é uma influência moura, de certa forma, né? A Andaluzia, né? A coisa do flamenco e tal. Não me arrisco a falar a origem, mas pelo menos o uso, né? Se deu de forma bastante intensa dessa cultura. Então, a primeira invenção é essa, inventaram um gênero novo, porque até então não tinha o samba nesse formato de música de 4 minutos, né? Já feita por rádio, para tocar no rádio, ou para caber num 10 polegadas, né? Que aí é antes do LP ainda, né? O 12 polegadas. Então já tem esse primeiro dado de invenção na formação desse gênero musical que é o samba urbano. Daí eles vão aprofundando e falando que o BID, por exemplo, o surdo, esse surdão que a gente conhece, que depois também na música baiana, né, apareceu muito com o Olodum, né, esses tambores e tal, ele também não tinha esse uso, né? Ele foi inventado justamente para ter essa amplitude, né? Já que eles tocavam na rua, iam desfilando, eles precisavam de um instrumento com um diâmetro, né, específico, um tamanho específico, pele de couro, que desse conta de reverberar, né, no espaço. Meu gato está aqui zoando tudo. No espaço urbano, né? Precisava de uma amplificação natural, né? Então eles utilizaram o BID e criou o surdo, né? Esse surdo. Pô, se isso não for invenção, né? Não for experimentação, eu não sei mais o que é, né?
A gente começa a pensar outra perspectiva. Isso também me leva a pensar na... Aí eu já trago a questão da Semana de Arte Moderna, que é o marco, né, da modernidade aqui na cultura brasileira. Qualquer estudante, antes da faculdade, vai estudar como se deu, né, como se deram as vanguardas históricas no Brasil, vai começar pelo estudo da Semana de Arte Moderna, né? Mas hoje em dia, com toda essa revisão do cânone que a gente vem fazendo, a gente percebe também que muita coisa foi, como é que se diz? Foi limada ali, né? Para usar uma linguagem musical do Tim Maia, foi limada para que esse panteão, né, do Mário de Andrade, do Villa-Lobos, né, pudesse ocupar esse lugar que ele ocupa hoje na cultura brasileira. De que forma isso, Ed Braz? Isso é teoria da conspiração? Como é que é isso? Não é, gente. Por exemplo, a gente tinha, nas artes visuais, a gente tinha o Heitor dos Prazeres aí, né? Muitos de vocês que estão no Rio aí conhecem, e fora do Rio também, quem se interessa por artes visuais no Brasil. Tinha o Heitor dos Prazeres, né? Era compositor, era artista plástico e tal. E ao lado dele ali, também muitos compositores, né? Essa turma do Estácio e tudo mais. E a gente vai percebendo, a gente pensando esse período histórico entre a Semana de Arte de 22 até a configuração da Bossa Nova, já, né, no início dos anos 50, houve esse rapto desses criadores populares, né, os compositores do morro. Vocês vão ver que Nelson Cavaquinho, Cartola só vão ter alguma repercussão bem depois, já com 70 anos, né, com 80 anos de idade praticamente. Vários outros e outras, né? Clementina de Jesus também, né? E a maioria dos historiadores também, o Cabral, né? O Mário Cabral, não vou citar nomes aqui, mas todos esses biógrafos da Bossa Nova, tal, eles costumam contar uma história única, né? Uma história de viés único, né? Uma história linear, de via única. E a gente sabe que o que alimentou, né? O que alimentou esse período foram as criações populares, entende? Então, além de Noel Rosa ali, tinha Geraldo Pereira, né? Tinham vários outros sambistas. Mas, Edgar, você está falando aqui de samba, o encontro sobre arte sonora. Eu acho que a gente está falando mais do que um gênero específico. Primeiro que eu não considero a música experimental, né, como um gênero musical, né? Mas sim uma forma de organização de uma cena e tal. Mas a gente está pensando, sobretudo, a cultura brasileira, né? Essa é a minha perspectiva. Eu não separo muito o que é poesia, o que é música, o que é dança, teatro, artes visuais, né? Isso já é o primeiro ponto do nosso encontro, que é essa perspectiva que eu chamei de afrodiaspórica. E se eu fosse mais corajoso, eu teria falado afro-indígena, né? Porque também é outro elemento que teve a sua contribuição usurpada, né, na construção dessa história. Então, aqui para vocês eu assumo que é uma perspectiva afro-indígena. Então, de que forma? Então é isso. A primeira característica desse tipo de pensamento não ocidental é justamente não pensar de forma segmentada, não pensar a arte de forma segmentada, né? Então, a música não existe por si só, assim como a dança não existe por si só, né? Tem uma ideia, tem um conceito aí de arte total, que ela só acontece quando todos esses elementos estão relacionados, certo? A gente vê isso nas dinâmicas religiosas também, do candomblé, a gente vê um pouco disso no xamanismo, né? No toré. Então, as artes visuais estão ali no contexto indígena, né? Na pintura dos corpos, né? Cada pintura, cada traço daquele tem um significado, tem uma simbologia, né? Uma simbologia cósmica, né? Que fala da nossa origem cósmica enquanto semeadores de estrelas, né? Enquanto seres cósmicos. Então é toda uma cosmogonia assim que vai muito além do que desse pensamento linear, né? Ocidental.
do qual eu também faço parte, todos nós fazemos, estamos aqui pela plataforma Zoom, né? Enfim, mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Como a invenção, em primeiro lugar, é ampliar essa ideia de invenção e de experimentalismo, né? Dizer que ela não está só restrita ao âmbito acadêmico, nem esse âmbito mais segmentado, classe média, zona sul, né? Da música experimental, sudestino, né? Digamos assim também. Então, isso tudo pintou desse encontro em 2016, quando eu comecei a falar para vocês, né? Falei, é possível pensar de outras formas, eu já desconfiava disso, né? Então, a partir daí, com licença, aqui não vai dar. Licença. A partir daí eu comecei a, não fiquei só no questionamento, né? Eu comecei a partir para uma ação nesse sentido. Eu já havia criado um selo Net Label, né? Que eu faço parte, né? Em 2015, a gente chegou a lançar 27 discos. E 2020 para cá a gente deu uma paradinha, mas uma hora dessa volta. Então, a partir dessa pergunta principal, né? O que pode a arte sonora latino-americana, o que pode a música experimental latino-americana, eu parti para a prática. Então, eu criei o CMC, né, o Circuito de Música Contemporânea, aqui na Bahia. A gente já fez 3 edições do festival, CMC Festival. A gente criou também esse circuito, né? Já tem mais de 30 concertos, né? Muita gente do Brasil, de fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, África, Canadá, já passaram por aqui, né? Salvador, que é uma cidade também super fechada para qualquer tipo de música que não seja a que é produzida aqui, né, pela grande indústria. Aqui a gente tem uma especificidade muito forte, assim, porque existiu, né, uma indústria cultural muito forte, principalmente na área da música. Então, a estratégia dos empresários, né, para manter esse poder é fechar as portas para todas as outras manifestações, né? Então, muita gente, às vezes, se surpreende. Pô, um festival de música experimental em Salvador. Pô, tem jazz em Salvador. Tem blues, tem, enfim, hardcore, uma cena de hardcore, de jungle, dub, né? Raga. Sempre teve, cara, desde os anos 80, né? Nos anos 80, a música mais popular da Bahia vinha do Recôncavo, era a reggae music, né? Há 30 anos atrás, a música mais forte popularmente, antes do surgimento dos blocos afros e tal, da Axé Music, chamada Axé Music, era a música reggae, né? Feita no Recôncavo, Cachoeira e adjacências ali. Então, a gente enfrentou muito esse preconceito, não só um preconceito, mas uma barreira econômica mesmo, né? Um embargo econômico, né? Que nem o que Cuba sofre por parte dos Estados Unidos. A gente sofria por estarmos trabalhando em outra área criativa, né? Longe dos tentáculos dessa indústria. Mas, mais uma vez, vem uma perspectiva afrodiaspórica, que é essa noção de colaboratividade, né? Isso de fato existe entre nós, né? Existe nas comunidades. Eu cresci assim, né? Vi muita gente, pessoas que não tinham creche, então as mães deixavam os filhos com os vizinhos, entende? E vice-versa. Então as pessoas se juntavam para fazer mutirão, para bater uma laje na casa do outro. Desde essa questão mais estrutural até uma troca, uma solidariedade mesmo, né, de parar para conversar, como é que você está e tal, né? Fiz uma muqueca de, fiz uma muqueca de peixe lá em casa, tá afim de comer, trouxe um pouquinho para você, sabe? Eu chamo isso de uma tecnologia social afrodiaspórica, né? Então, hoje em dia, parece uma coisa hype, assim, né? Um festival colaborativo, outro conceito que eu não tenho aqui para falar. Enfim, esse colaborativo está sendo muito utilizado, né, pela indústria, pelas marcas, tal, né? E isso é uma tecnologia nossa mesmo, né?
Então, com o tempo assim, de atuação, a gente vai separando o joio do trigo, né? Vendo o que, que é uma criação original, o que, que são apropriações, né? Hoje se fala muito em apropriação cultural. A arte negra passou muito por isso, né? Durante todo esse tempo aí, né? Séculos. E agora também a cultura indígena também vem sofrendo esses ataques, né? A gente fala muito do etnocídio cultural, né? Porque todo mundo consagra ayahuasca, né? Em Santa Catarina, na praia, de boa, e tal, mas mas poucos se comprometem, né? Com a causa indígena, né? Com a causa indígena, né? Em se opor aos ataques sucessivos que a gente vem sofrendo por esse governo atual, né? O governo federal e também os governos estaduais, municipais, e tal. Então tem muita coisa aqui, mas eu não tô. A ideia aqui não é ficar nesse queixume, né? Eu estou só tentando localizar aqui alguns conceitos, né? E algumas práticas artísticas que vêm desse campo social, certo? Negro e indígena. Beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu falo pra caramba, então eu acho que é o momento de dar uma pausa, ouvir um pouquinho vocês e eu continuo. Ed, Sim. muito prazer, sou o Rafa, Rafa Gomes. Salve, Rafa. Eu tenho um ponto de vista que vem das artes plásticas, eu produzo som como matéria para experiência estética. Eu não sou músico, não venho da música, mas os meus objetos artísticos são todos sonoros e ando investigando tudo isso. E eu só queria te dizer que Rômulo Alexis Massa. estava com ele há 15 minutos atrás e te mandou um grande beijo. Diz que está com saudade de você. É só. Que Tamo aí. ótimo. Massa, Rafa. O Rômulo é um grande parceiro, né? Rádio Diáspora. A gente vai falar aqui do trabalho dos caras. Prazer te conhecer também. Mais um exemplo aí, né, gente, da arte sonora que extrapola essa característica meramente sonora, né? E vai se relacionar com as visualidades, com o espaço, né? Tudo isso. Mais alguém? Antes que eu continue no. Quero ouvir vocês agora. Manda aí. O que é que vocês acham aí dessa ideia das vanguardas negras? Tem procedência isso que eu falei, desse conceito de invenção na cultura brasileira, para além da Semana de Arte Moderna? Como é que isso ressoou em vocês aí? Eu vou de novo, mas eu vou rápido dessa vez. Eu falei com. A gente estava falando agora, a gente está armando aí uma brisa, uma maluquice, e a gente falou justamente da semana de 22. Os apagamentos que foram feitos e estão sendo feitos, às vezes atravessam a gente e a gente carrega e continua carregando tudo isso, né? De alguma maneira, a maneira como a semana de 22 se colocou no calendário humano, quase de formação da nossa pessoalidade nesses últimos 100 anos, nos formou quase profissionais do nosso país. Então, eu estou investigando a linguagem no sentido de que eiro é um sufixo para trabalhador de algo, padeiro, pedreiro, carpinteiro, escoteiro, né? Então, eles trabalham em algo. E brasileiro nasce profissional do país. Então, a gente não nasce cidadão como estadunidense, ense, americano, ano, italiano, holandês, ex. A gente se reconhece brasileiro, se reconhece profissional do país e não cidadão. Então, talvez, de alguma maneira, a linguagem carregada pela semana de 22 se estabeleceu na nossa agenda pessoal e se introjetou na cabeça da gente de uma maneira que nos considera profissionais do país e não cidadãos, como eles que estavam lá na semana de 22 se consideravam cidadãos. Inclusive, tem um fragmento que eu vou encontrar logo logo que fala dos brasilianos, né? Eles se viam brasilianos, e isso vai atravessar alguns desses pensamentos. Então, eu acho que é uma delicioso essa organização como você está se propondo, e muito obrigado pela tua generosidade, assim. E aí eu deixo aí a bomba para a gente se pensar brasilianas e brasilianos mais do que brasileiros. Perfeito, Rafa. Brasileiro, assim, eu arrisco dizer que é o vendedor de madeira, né? É o vendedor de madeira, o exportador. Massa. E aí, quem mais? Pessoal do Recife,
Cadê vocês? Pessoal de Minas, Gabriela, tô vendo que tá por aqui. Sem pressão, viu, gente? Se vocês quiserem falar depois, vocês falam também. Então, posso prosseguir? Então, assim, a partir dessa pergunta, né? O que pode a arte sonora latino-americana, que eu me propus a resolver a partir de 2016, eu comecei nessa prática, né, de criação de circuitos e parcerias, né? Então, começamos a estabelecer uma série de parcerias, assim, com o pessoal do Desmonta, lá de São Paulo, né? Grande Luciano, Valério e tal. O Yuri Bruschi, de Recife, Estranhas Ocupações. O próprio QTV, daí do Rio, né? Enfim, a galera do Brasotópio, um pouco menos, mas a galera do circuito de improvisação livre de São Paulo, né? Toda a turma, Thiago Salles, Rômulo Alex, toda essa turma aí, foi muito importante, assim, porque a gente... muitas vezes a gente recebia um artista internacional e muitas vezes esse artista vinha com as passagens internacionais pagas pelo Sesc, né? Então, esses produtores, essas produtoras nacionais, a gente dividia os custos do translado interno, né? Então, dava para trazer Peter Brotzmann para Salvador, né? Dava para trazer Lee Ronaldo, né? Trabalhando com bilheteria. Eu nunca tive, até agora, não tive nenhum apoio, tive pouco apoio, assim, né? Institucional, um pouco do Provet, um pouco do Goethe, mas, assim, muitas vezes se resumia a sessão de pauta, né? No teatro, liberava a pauta de graça e tal, mas eu nunca tive um aporte financeiro, né? Para produzir isso. Então, muitos dos técnicos, muitos dos artistas nacionais tocavam de graça, assim, né? Os técnicos, a gente pagava metade do cachê de mercado, né? Porque a galera acreditava também. A gente foi criando uma fidelidade, né? A galera botava e bota fé, né? Na nossa seriedade. Ninguém estava se aproveitando daquilo, né? Para fazer um nome, mas sempre foi um pensamento de inclusão, né? De criar uma rede mesmo, de ampliar essa rede. Eu acho que isso é de uma riqueza única e talvez os gringos, né? Com todo respeito, assim, essas instituições internacionais tenham visto isso, né? Que não existe mais, né? Essa solidariedade, essa ideia de colaboratividade, uma cena pequena, fragmentada, mas que conseguia movimentar muita coisa, né? De 2015 para cá, a coisa cresceu muito, muitas artistas femininas surgiram, né? Outras representações LGBTQ, enfim, né? Mais nomes de improvisadores negros e negras surgindo, né? Muita coisa mudou, galera, em poucos 5 anos para cá, cara. É impressionante como funciona, né? Quando a gente se junta um pouco sem muito ego, né? Ego sempre vai ter, mas a gente vai trabalhando, né? Tentando matar esse bicho aí, individualista, né? E a gente consegue realmente fazer muitas coisas. Então, a primeira ação foi essa, me juntar com outros parceiros pelo Brasil afora, né? E aí chegamos a criar um circuito nacional, assim, né? E hoje até o sonho nosso é colocar mais o Nordeste nessa fita, né? Porque ficava assim, Salvador começou a entrar, Recife também já paralelo ao CMC, lá o Rumor, né? Em Recife, também conseguiu levar vários artistas para lá, promover várias, né, residências artísticas, vários ciclos de concertos também. João Pessoa também é uma coisa que não tinha muita constância, mas também pintava algumas coisas por lá. Aí a gente começou a trazer a galera de Fortaleza, o Eric Barbosa, né? Tem a plataforma Abrigo agora. E o nosso sonho atual é implementar esse circuito nordestino, assim, né? Não por uma visão regionalista, assim, mas é meio aquele instinto punk, né, que não deixa a gente, né, de desafiar mesmo. Por que essa relevância sudestina, assim, né? Porque sempre as produções acadêmicas, né, contam com aporte? Por que não podemos também ter um pouco de aporte financeiro, né?
para fazer os nossos rolês, que muitas vezes, na maioria das vezes, absorvem a produção acadêmica também, certo? Então, se fala no plano acadêmico, se fala muito em projetos de extensão, né, para além dos muros da universidade, mas eu acho que esse convite, para mim, por exemplo, como não sou um acadêmico, já é um sinal, né, dessa abertura. Eu acho super necessário para a própria sobrevivência da produção acadêmica, entendeu? Se não abrir os olhos para o que está na rua, na favela, vai ficar nesse circuito fechado sempre. E comunica com poucos, né, cara? Pouca gente sabe entrar num repositório de tese, não sei o quê, para buscar aquele, né? A gente pode fazer isso, a gente pode trazer esse conteúdo em forma de fanzine, né? Existem outras tecnologias que a gente que, né, tá mais na rua, assim, a gente traz. Assim, a gente tem o Hemp aqui, né, que é um super militante, está aqui no grupo com a gente hoje, do Sound System, da cultura afrodiaspórica, assim, né? E a gente tem muitas tecnologias, assim, a gente sabe fazer muitas coisas sem grana, né, velho? Tem que vir a grana pro lado de cá também, para a gente poder fazer isso com dignidade, pagando as pessoas. Mas vamos lá. E aí, então, fomos criando, reconhecendo esses circuitos, né? Fortalecendo esses circuitos, trabalhando com essa ideia de colaboratividade, de fato. Mas mesmo assim a gente notava e nota que ainda há essa predominância, né? Do circuito acadêmico, né? Esse fechamento e tal. E muitas vezes essa questão, tanto de gênero quanto étnica, ela não foi muito bem absorvida ainda desses circuitos, né? Daí eu comecei a pensar também na minha criação artística, né? Aí não é mais Ed Braz como produtor, articulador, mas sim como artista sonoro também, né? Como criador. Eu fiquei pensando, falei, pô, a minha produção atual não se encaixa em nenhuma dessas caixinhas aí, sabe? Eu não sou, por não ser um instrumentista, não me encaixo muito na coisa da improvisação livre, né? Totalmente. Embora seja uma das bases da minha atuação, né? A improvisação livre. Não posso ser considerado músico de free jazz também, porque não toco só a partir desse conceito, né? De uma forma aberta, né? Então, pô, como é que eu me encaixo? Música xamânica não é, porque enfim, eu trabalho com outros elementos também. Aí, a partir dessa busca por tentar definir a minha própria produção atual, eu fui sendo obrigado a começar a estudar, né? E sistematizar isso, tudo que eu estou falando para vocês aqui, né? São outras narrativas, outras formas, outras narrativas possíveis. Então, eu falei desse marco que foi a Semana de Arte de 22, né? No sentido negativo do termo. Aí eu vou falar agora de um outro circuito também, de um outro marco canônico, que é a Escola de Música da UFBA, né? Daqui da Bahia, nos anos 50, que veio o Coy Holter para cá, que se chamou o Walter Smetak, né? Então, durante essa década, durante final dos anos 50 e início dos anos 60, Salvador se transformou numa filial da vanguarda internacional, né? Porque o Coy Holter, não sei se todos vocês conhecem, mas um cara super importante assim da música erudita no Brasil, né? Formou várias pessoas como Teca Alencar de Brito, que é uma super, para mim, uma das maiores educadoras assim musicais do Brasil, que mora em São Paulo, tem a Teca, oficina de música em São Paulo, Perdizes e tal. Eu estudei com ela, morei em São Paulo 7 anos e tal. Então, Coy Holter, Walter Smetak, Lina Bobardi, né? Vocês conhecem, que está em São Paulo aí, ela fez o Sesc Pompeia, né? Aqui ela também criou a primeira Bienal aqui em Salvador, tal. Então, na área de dança também, Janka Rudska, que é uma polonesa também, super vanguarda assim, né, na área de dança. A minha internet está caindo um pouco, né? Vocês conseguem escutar? Está muito cortado? Tá bom, né?
Então, resumindo, né, tem esse outro marco que é a formação da Escola de Música da UFBA. E o maior nome, além de Kohlrauter, é o Walter Smetak, né? Eu acredito que todos aqui tenham ouvido falar de Walter Smetak, né? Quem é colecionador de vinil, quem é construtor de esculturas sonoras, todo mundo que trabalha com arte sonora já ouviu falar do Walter Smetak. Eu adoro também, eu conheci a obra dele quando eu tinha 20 anos de idade, isso já faz tempo pra caramba, foi em 1990. Mudou minha vida também, sabe? Que eu estava mais na cena do rock, do punk ali e tal. Quando eu conheci a obra de Smetak, eu pirei, larguei tudo, contrabaixo, larguei tudo e virei catador de rua, né? Catando objetos, né? Para construir instrumentos e tal. Isso mudou minha vida completamente, porque a partir disso eu comecei a trabalhar com a galera da dança, né? Estava começando esse sistema de contato e improvisação aqui na dança em Salvador. Salvador também tem uma tradição, né, de dança contemporânea muito forte, embora poucos conheçam. Enfim, essa pesquisa com a obra de Smetak me levou à construção de instrumentos, formei vários grupos, né, participei de vários grupos, e como não dava muito para tocar em palco, porque, enfim, né, dificuldades técnicas para microfonar aqueles tubos, aqueles objetos sonoros e tal, a gente migrou mais para o campo das artes cênicas, né? E até hoje eu trabalho muito com a dança, com as artes cênicas, porque eu acho que é um lugar onde a invenção, a ousadia, né, a experimentação é super bem-vinda. Eu acho que nesse contexto todo de arte criativa no Brasil, a música talvez seja o campo mais careta, mais fechadinho, né? Mais egóico, assim, sabe? Então, hoje em dia, eu estou muito... depois eu vou falar, né, sobre o que eu faço hoje em dia e tal. Mas tem um grupo de arte ambiental, que é o IRU, a gente trabalha muito com cartografia sonora. Estou vendo a Silvia aqui de Feira, que também fez um projeto massa de cartografia sonora lá em Feira de Santana. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas já acompanha os rolês dela. Parabéns aí, Silvia. Então a gente vai abrindo essa perspectiva, né, para além da música, do espetáculo, né? A gente quer trazer esse conhecimento do som para a vida, né, para a vida cotidiana, né? A noção de cultura mesmo. Por isso que eu falo da perspectiva afro-indígena, né? Porque nessas culturas o que importa é a vida, é o pulso da vida, né? Sem ser muito romântico, mas é a coisa do coração mesmo. O pulso está aqui, né, cara? A primeira tecnologia é essa aqui, o pulsar, né? É o que está dentro do seu peito, né? O sangue que está sendo bombardeado, é o ritmo interno, né? Isso muda completamente, parece uma visão poética, romântica, mas não é. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz toda uma tabelinha aqui, quando a gente for falar de educação musical, técnicas de ensino e aprendizagem, eu separei o que é ocidental, os procedimentos, e o que é não ocidental. Então vocês vão ver essa diferença entre uma cultura com base oral, né, e a outra com a base escrita, né. Galera, quem está fazendo aí, acabando o doutorado, não vai largar tudo não, é só para enriquecer, viu? Tô brincando aqui para descontrair. Não é negar, né, uma perspectiva, é acrescentar, né. É isso que eu tô falando. Aqui sempre toda essa discussão é trazer um outro ponto de vista, não é exatamente se opor, né, e negar o outro lado também, que é super importante. Minha casa tem mais de 2.000 livros, eu me amarro, sou super leitor, escrevo pra caramba, sabe? Mas na minha prática artística eu tenho levado mais em conta esse outro lado, né? Intuitivo, o lado cósmico mesmo, o lado holístico, digamos assim, né? Todas essas são palavras muito gastas, né, também, né? Fica uma coisa meio Haribo, good vibes, assim, né? Mas não é, velho, não é. Não é, se você for no fundo mesmo, se você for na comunidade mesmo, sabe? Se for vivenciar numa aldeia, com os agrupamentos como os terreiros, né? Umbanda, Candomblé. Aí você vai ver essa cultura pulsando mesmo, né? Sem mediação, assim, né? Sem a coisa do comercial, né, cara? Então, muito cuidado também nessas críticas. Porra, eu fico meio puto, assim, quando eu vejo no Instagram, assim, morra jovem místico, não sei o que. Porque os caras, uns perfis, assim, porque eles colocam todo mundo no mesmo barco, né? Um dia eu vi o cara falando mal do Reiki, velho. Eu falei, puta, um puta de um playboy, uma cultura milenar, sabe, velho, que faz bem a muitas pessoas, velho.
Vem o cara responsável porque tem os, né? Tem a galera barãozinha que fica tomando ayahuasca, curtindo ali, sem nenhuma responsabilidade. E a gente acaba comprando também, sabe? Essa visão crítica distorcida. Muito cuidado com isso, velho. Vamos na fonte mesmo das culturas, do sertanejo. O que é o sertanejo? Cultura sertaneja? É cultura indígena, pô. É o entrelaçamento da cultura branca com a cultura indígena. Vaqueiro, não sei o que, nordestino, é tudo índio, mano. Entende? Vamos reconstruir essa história e a gente não pode ficar comprando essa ideia feita, assim, sabe? Tudo isso eu tenho descoberto também. Eu sempre me coloquei como um artista negro, como cidadão negro. Hoje eu falo afro-indígena porque 2 anos atrás, aqui em Salvador, fizeram uma obra no centro histórico, né? Tiveram que perfurar ali, fazer no centro da cidade, no relógio de São Pedro. Meu irmão, minha irmã, encontraram tipo 6 cemitérios indígenas, sabe? Então Salvador é uma cidade construída em cima do cemitério indígena. E ao mesmo tempo a gente tem essa origem, a gente não pode nem se declarar auto-indígena, né? Descendente de indígena. Aí fica essa coisa, caboclo. Que caboclo não é nome de mulato, isso não existe, meu irmão. Você é preto, você é índio, você... Então, tem muita coisa distorcida aí que a gente, na rapidez da internet, do consumo rápido, a gente vai muitas vezes se associando, né, essas ideias atravessadas aí. Mas vamos lá. Algum comentário? Não entendi, desculpa. Alguém falou aí? Não, né? Então, outras narrativas possíveis. Vamos voltar para a UFBA. Eu falo pra caramba. Acho que a Gabriela falou, Ah, tá. mas eu ouvi muito baixo e cortado também. Guilherme da Isbo, grande pesquisador, sabe tudo que eu estou falando aí, ó. Participou de todos esses movimentos aí. Deve ter travado o sistema, que vai ter que reiniciar a força. A Gabi, né? A Gabriela. Posso seguir, então? Enquanto ela... Quer tentar, Gabriela? Eu acho que a Gabriela está reiniciando o computador. Ah, tá bom. Então é você mesmo, Thay, que apareceu aí. Fala, Não, Recife! eu estou bem assistindo. Tá bom. Se eu falar besteira, você me corrige aí. Não. A única coisa é que GG voltou para Recife. Voltou? Ah, que bom. Mais um. Ótima notícia. Então, gente, esse outro marco, falei da Semana de Arte Moderna, né, como esse marco da branquitude, assim. A UFBA também virou a mesma coisa. Walter Smetak, Coy Rota. Eu amo Coy Rota, para mim é o Bavalorixá, certo? Amo o Smetak. Mas eu descobri que o primeiro músico, compositor eletroacústico do Brasil é negro, um dos primeiros, né? Chama-se Djalma Correia, grande percussionista, maravilhoso, está vivão aí no Rio de Janeiro. Tive a honra de estar junto com o Rômulo Alex, junto com eles, em junho, plena pandemia, todos vacinados, com todos os protocolos. Batemos um papo com o Djalma Correia, foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, até hoje. Estou todo arrepiado aqui. Porque a gente conhece ele enquanto músico instrumentista, né? Tocou com o Gilberto Gil, décadas, o Ré Favela, tocou com o Gil Jorge, né? Aquele disco Ogum Xangô, né? Todo mundo conhece, diversas, Caetano Veloso, essas estrelas da MPB todas tiveram, em algum momento, o Djalma Correia como músico acompanhante. Mas ele foi um dos primeiros estudantes aqui. O Coy Rota adotou, antes do Smetak chegar, o Djalma já estava na escola como estudante, assim, né? Como meio que faz tudo. Assim, ele veio de Belo Horizonte, ele tinha estudado eletrônica lá, eletrônica mesmo, né? Consertar coisa, rádio, tal. Já tinha uma formação musical autodidata em casa, a irmã dele era pianista, ele é de Ouro Preto. Maravilhoso esse cara. E aí, enfim, ele fez parte, né, como aluno dos seminários de música da UFBA, e
todo mundo ouve falar do porão do Walter Smetak, né? Exatamente do lado, ou melhor, dividindo, né? A mesma sala estava o Djalma Corrêa. Djalma Corrêa trabalhava com música eletroacústica e o Smetak com a luteria, né? Construindo os instrumentos dele. Inclusive, os instrumentos de Smetak, que tem circuitos eletrônicos, captadores e tudo, foram colocados pelo Djalma Corrêa. Então, havia já uma parceria entre eles, né? Então, em 1964, aí falou o professor Edgar, em 1964, no Teatro Vila Velha, primeiro show de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, todas elas, quem estava ao lado deles e delas, Djalma Corrêa, cara. E ele apresentou a peça DC, Bossa DC, Bossa DC 2000. Anotem aí, jovens estudantes. Uma das primeiras peças eletroacústicas no Brasil, certo? Bossa DC 2000. A gente perguntou, pô, que é isso, velho? É Bossa de Djalma Corrêa 2000? Não, pô, depois de Cristo 2000. Então ele fez uma trilha, né, eletrônica, pré-produzida, e ele tocava bateria, como é que se diz? Me ajudem. Processada, né? Ele tocava uma bateria processada junto com essa trilha. O Rodrigo aí, ó, falando aí em Fortaleza. E aí, ele, porra, tá registrado já. Quem ficar até o final fazer assim, igual o professor mesmo. Quem ficar até o final, até o último dia, eu vou distribuir uma bibliografia massa, que é a minha pesquisa, né? Por isso que eu tô com um pouco de cuidado assim, mas para vocês eu abro, certo? Quem ficar até o terceiro dia participar da Rádio Arte, participar de tudo. Aí tem esses materiais sobre o Djalma Corrêa que são excelentes, assim, né, cara? Então ele tocava uma bateria processada, com a trilha composta. Então, pouca gente conhece isso, né? Para falar. Aí, além do Djalma Corrêa, na escola de música, tínhamos também nosso querido Jean-Marie Oliveira, também um músico negro. Compositor fodíssimo, assim, né? E além dele, tem Agnaldo Ribeiro, que tá vivo. Acho que ele se aposentou agora, mas é o cara da música generativa, velho. Imagina. O cara da matemática, sabe? São 3 nomes. Então não é coincidência, né? Porque esses autores deles não aparecem nos compêndios, não tá sabe, na USP, não tá em lugar nenhum. Falar mal aqui dos meus amigos. Não é falar mal, né, gente? A necessidade da gente rever esse cânone, né? E isso não se deu só no Brasil, certo? Estou trazendo esse exemplo da Bahia, porque os seminários de música é uma referência, né? Quando a gente se fala de música experimental no Brasil, de música erudita de vanguarda e tal, mas a gente já conhece esse embate, né? Em nível global também, né? Eu vou passar a falar sobre isso agora, que aí todo mundo vai abandonar a aula, que eu vou falar do John Cage, que o John Cage... A gente começa logo com o John Cage, né? John Cage, legal. Ao mesmo tempo que surgiu o John Cage, não vou começar nem pelo Cage. Vamos largar logo a bomba. John Cage, a ideia de acaso e indeterminação, né? Qualquer graduando que entra na escola de música tal, vai ouvir falar isso, né? Baluarte, depois da escola francesa, né? Do Schaeffer e tal, não sei o quê, depois a Alemanha lá. Quando vai se falar desse segundo movimento, né, da música erudita de vanguarda, a gente vai para John Cage, né, nos Estados Unidos, não é isso? Década de 50, meados da década de 50. E aí, a primeira definição que vem, o conceito de acaso e indeterminação, né, veio a partir da pesquisa de John Cage, tal, só ele que estivesse trabalhando com esses parâmetros. Mas aí, nesse movimento que eu tenho feito, eu, Rômulo, Alex, uma série de pesquisadores, né, revendo esses cânones, a gente vai perceber, através da obra do George Lewis, um pesquisador lá de Chicago, né, um professor acadêmico também, que nem vocês, ele tem um ensaio chamado Afrological, e a gente roubou o nome para o nosso programa de rádio, Afrological.
do George Lewis, ele vai falar assim, justamente dessa necessidade de pensar a criação artística, passando também por esse viés socioeconômico, né? Porque muitas vezes só fica no plano estético, não interessa o cara veio da favela, o cara sofreu isso ou aquilo. E eu não estou falando de vitimismo aqui, né? Esse papo bolsominion aí. Eu estou falando de perspectiva de vida, como eu estava falando daquela questão indígena, né? O som que vem mesmo do pulso. O John Cage também falou, né, Thay, para não falar mal do John Cage aqui, ele também falou ele usou a câmara anecoica, ele ouviu o som do próprio, né, dos próprios órgãos, igual como a gente faz no xamanismo também, com as medicinas. Mas aí, o interessante disso é que não é... Eu adoro John Cage também, né, gente? Não precisa ficar falando isso, né? Que eu não estou falando mal de John Cage, estou brincando aqui, né? Estou só provocando. Aí a gente vai perceber que em 1955, pós-bebop, naquela revolução do bebop, aquela música rápida, porque os caras se apropriaram. A história do jazz é toda contada por brancos, né? E a indústria também é dominada pelos brancos. O que é que os caras fazem? Vamos fazer uma música super torta, super rápida, movida a Mandrix, né? Em paralelo ali com a cultura beat, né? Quer dizer, os beatniks se inspiraram neles, né? Então, a galera cria o bebop, né? O bebop é música. Agora faça seu grupinho aí e venha tocar igual. Ninguém tocava igual os caras, né? Aquele fluxo, né? Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ninguém conseguiu imitar aquilo, né? E como um desdobramento histórico, assim, logo depois dessa revolução do bebop veio o free jazz, né? Então, o free jazz tem a escola de Nova York, com Don Cherry, essa galera toda, mas tem a escola de Chicago, que muito me influenciou, assim, né? Eu tenho... Enfim, depois eu falo, mas tem uma proximidade mais com essa cena de Chicago, assim. Então, o George Lewis vai explicar isso nesse ensaio afrológico, que o conceito de acaso e indeterminação estava sendo usado, né, no mesmo tempo histórico, né, por esses atores, digamos assim, do free jazz, né, em Chicago. Além disso, eles criaram a AACM, né, Associação para o Avanço da Música, que é uma forma de gerenciar carreiras, de gerenciar as produções fonográficas, né, criar uma autonomia mesmo. Isso é tudo que a gente estava falando em relação ao samba no começo também, né? São estratégias para manter a sua autonomia, o poder da sua criação, né? Então, os caras se afastavam dos grandes selos e tal, que na maioria das vezes eram exploratórios, assim, né? O Explorify, né? E criaram seus próprios circuitos. Então, eles gerenciavam, é uma associação mesmo, existe até hoje, eu visitei lá. Conheci alguns remanescentes e tal, em 2019. E agora tem uma nova geração, Belamar Gay, Angel Beth Reed e tal, consegui colaborar com essa galera. Quero dizer, eles também conseguiram colaborar comigo, vieram para Salvador também. Mas, de fato, eu sempre fui louco pelo free jazz, eu sempre entendi essa relação, sabe? É isso que chamam do Paul Gilroy, né? Do Atlântico Negro, né? Eu estava em Salvador, mas eu sempre estive em Chicago, assim, sabe? E vice-versa, assim, né? A gente fez uma série eu participei de um programa de intercâmbio com músicos de lá e tal. A gente fazia auto-entrevistas, né? Antes de eu viajar para lá. E aí eu ficava falando para eles, pô, eu imagino Chicago assim, não sei o quê, blá. E eles ficavam falando, pô, eu imagino a Bahia assim, assim. Então, esse pensamento afrodiaspórico, né, tem essa ideia de circularidade mesmo, né? A gente tem uma ligação mesmo, não sei, sabemos, né, historicamente como e tal, mas o fato é que essa distância, assim, não existe tanto, né, quando a gente está em contato humano mesmo, assim. Tem uma barreira da língua que você vence com o tempo, mas quando você vai tocar e improvisar junto, é como se tivesse todo mundo nascido no mesmo lugar, né? Essa é a grande ideia do Paul Gilroy ali no livro Atlântico Negro, né? Que ele considera como uma verdadeira modernidade, né, no Ocidente, né? Que é a criação negra, né? Tanto na literatura quanto no cinema, na música e tal. E eu concordo com ele nesse sentido. Ufa!
Deixa eu ver se eu me lembro que eu estava. Aí sim, falei da UFBA. John Cage, né? Então tá, esse foi o primeiro exemplo, né? Do cânone, né? Fora do Brasil, para citar uma ideia mais global, assim. Então, recomendo fortissimamente a leitura, não só desse texto, mas de outro, do George Lewis, né? Trombonista ele também, pô, o cara tá quase 80 anos também, continua improvisando, dá aulas, maravilhoso. E outro caso também muito exemplar é o movimento minimalista, né? Vai fazer professor Ed. Quem já ouviu falar do Terry Healy? Todo mundo vai levantar a mão. Quem já ouviu falar no Steve Reich? Daí já levantou a mão, Leon. Quem já ouviu falar no Lamont Young? Não sei se é assim que pronuncia, mas são esses, né? Os músicos, os pilares do minimalismo, né? Do minimalismo, do movimento minimalista, né? Na década de 70, no movimento de Nova York ali, né? Mas ao lado deles também temos o Julius Eastman, né? Músico gay, negro, vindo de comunidades também, lá de Nova York. Diz a lenda que rolou uma treta entre ele e Messi Cunningham, o companheiro do John Cage, né? Então, muito por conta disso, ele foi um pouco limado, foi bastante limado, né? Está sendo redescoberto agora, de 7 anos para cá, que relançaram uma obra dele, né? Mas tem obras belíssimas, assim, nessa linha do minimalismo, né? Tem o Gay Guerrilla, que é uma peça enorme, assim, vocês acham no Bandcamp. Tem uma outra também muito legal que acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Não anotei, mas é isso. Femina, não sei como é que pronuncia, que é outra peça do Julius Eastman também, né? Então é mais um exemplo aí, assim, um super criador na estética do minimalismo que também foi limado da história, né? Todo mundo conhece Terry Healy, Lamont Young, Steve Reich, mas quase ninguém ouviu falar no Julius Eastman. Morreu paupérrimo também. Até quando vai ficar todo mundo sendo Itamar Assunção? Né? Eles querem que eu seja Itamar Assunção, que Romulo Alex seja Itamar Assunção, todo mundo morrer com câncer no estômago. Por quê? Por quê, cara? Depois que você morre, você fica mal me comparando aqui, né? Tô falando... Como é que se diz? Esse fetiche, né, cara? Esse fetiche que é parte do sistema e é parte da academia também, sabe, cara? É muita maldade essa coisa, sabe, velho? Ninguém tem que ser Itamar Assunção aqui, não. O maior gênio aqui pra mim, aqui, sabe? Da música brasileira, do pós-tropicalismo aqui, sabe? A gente conhece as baladas, né? Que Zélia Nuca gravou, Cássia Eller gravou, não sei o quê. Vai ouvir os primeiros discos, vai ouvir o Sampa Midnight, vai ver os coros ali, vai sentir aquelas linhas de baixo ali. E ele só ouvia 2 coisas da vida, 3. O Itamar Assunção só ouvia Bob Marley, Miles Davis e alguma coisa de samba, assim, né? Então, para mim isso é um gênio, né? Que é um pesquisador, o processo de seletividade levado ao extremo. Não vou ouvir outra coisa, tudo que eu estou aqui, ó, a relação com o espaço e o silêncio que vai me dar é Miles Davis, certo? A questão do groove, do tambor como tecnologia, quem vai me dar é Bob Marley, sacou? Então ele escolheu e como, né, os avatares, assim, que serviram de inspiração para a obra dele. Então eu deixo aqui mesmo esse tom mais punk, mais de revolta mesmo, que, porra, ninguém tem que morrer igual em Itamar Assunção, não, cara. A gente tem que ter espaço, sabe? Tem que ter acesso ao dinheiro, porra. Vamos lá, já falei Ed, mal deixa eu te provocar mais uma coisa só. Eu juro que eu paro de falar também, mano. Eu gosto de falar também. Rafa. Você está acompanhando essa revolução do NFT, da criptoarte aí? Pô, tô começando através do pessoal aí do Sound System do Rio, que eu vi falar pela primeira vez agora. Então, essa vai ser a maneira que a gente vai trazer dinheiro para nossa mão. A gente, todos nós que estamos aqui, ó, a gente precisa se ligar na criptoarte.
O bagulho está acontecendo agora e está rolando de nós para nós, conosco. E essa é uma maneira de fazer esse dinheiro sair da mão de quem tem e vir parar na mão de quem precisa, sabe? É literalmente uma revolução, assim. Ainda ontem eu fiz parte de um space, né? Ouvi algumas pessoas falando sobre enfim, um garoto falou que gerenciou $300 mil nesses últimos 6 meses só em criptoarte, assim, só vendendo e comprando NFT. E isso é um cara que nem eu, assim, ó, que tá ficando careca porque tá envelhecendo e pobre, tá ligado? Aí ele falou, não, vou aprender essa porra, e o cara gerenciou $300 mil nos últimos 6 meses e tudo registrado, avisando imposto de renda, o cara é 4. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, está acontecendo agora, e é de artistas para artistas com artistas, sabe? É só uma coisa que está me rodando, eu estou me aprofundando nela e eu acho que vale a pena a gente investigar. Grande toque, Rafa. Muito bom. Eu vou... Ainda mais pra gente, né? Que nós somos organizadores, né? Somos autônomos, muita gente que tem selo também, né? Vamos nessa, vamos estudar esse bagulho aí, trocar ideias. Porque eu acho que eles não vão dividir mesmo o dinheiro, né? A gente tem que ter outras estratégias mesmo. Porque é o lugar de poder, né? É que nem a questão do conhecimento, né? Da legitimação. Mesmo sabendo que o sistema está caindo, né? A gente está falando de transição planetária, aí, fim dos recursos naturais, todo mundo vai morrer de calor e de sede, mas ninguém vai dividir mesmo assim, né? Não faz reforma agrária, não faz nada. E vai todo mundo morrer juntos. Eu não, vou transcender aí com as medicinas da floresta. Então vamos lá. Fala mal de quem aqui agora? Vamos falar mal do... Mentira, tô brincando. Agora eu vou pegar um outro exemplo positivo também desse movimento que eu tô falando dessa vanguarda, né? Afrodiaspórica aqui. São 2 gêneros assim que eu considero fundamentais. O primeiro deles é o dub, né? Da Jamaica, que é uma música também. Aqui, como a gente tem o pessoal lá da França, né, da música concreta, por que a gente só estuda isso? Por que a gente não estuda Lee Perry, que aconteceu tipo 15 anos depois, sacou? Na década de 60. Por que não tá ainda no currículo aí, velho? Entende? Mais uma coisa pra gente se pensar. Por que tem ritmo no meio? Será que é por isso? Que é o mesmo princípio da música concreta, né? Uma música feita em laboratório, manipulada através de meios eletrônicos, todo esse blá blá blá. O dub é a mesma coisa. Com uma diferença ainda, né? A dificuldade de acesso aos equipamentos, né? Os caras tinham um delay de fita, um reverb comprado há 20 anos atrás, tipo, os caras compraram da década de 50 lá, estavam usando até o final da década de 60, né? Entraram na década de 80, talvez esteja até hoje lá, com esses grandes produtores, né? O dub modelou, né, toda a música eletrônica, a música mais consumida do mundo hoje, né? Mais difundida, mais produzida. Tudo isso que a gente faz aqui passa por um processo eletrônico. Amanhã a gente vai começar a criar uma peça de rádio arte coletiva aqui, que vai ser, né, um grande desafio, e passa pelo esse uso da tecnologia. Então somos todos devedores do dub. Por quê, né? Por que está fora do currículo ainda? Por que não se estuda ainda? Algumas pessoas começaram a falar agora. Eu sempre tive isso na cabeça. MC Ramp está aqui, ó, meu companheiro aí, das antigas do Rio de Janeiro, veio para Salvador, passou um tempo, na época que eu criei aqui, junto com outros amigos do Caribe e tal, o sistema de som, o Ministério Público, né? E a gente sempre teve isso em vista, né? O dub como uma tecnologia, como uma invenção, né? E que tem a mesma importância, assim, do povo lá da França, da música concreta, né? Sim, pode falar. Não te enxergo, eu não sei quem é isso. Dora, quer falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? Eu queria falar também que antes mesmo do Pierre Schaeffer, lá no Egito, tinha um cara, o Halim Dab, que ele já fazia os experimentos antes mesmo do Pierre Schaeffer e geralmente não se fala muito dele, né? Nossa, então, só mencionando mesmo. Você pode colocar aí no chat o nome dele?
pra gente pesquisar? Por favor, Silvia. Tão atordoado com aquelas outras. Muito bom. Eu também estou sendo aqui muito seletivo, né? Estou falando, tudo bem, estou falando do Caribe, falei dos Estados Unidos, mas não tô, nem entrei na África ainda, né, cara? Nem falando de Afrobeat, nada disso, né? Imagina. Posso? Ocidental, sabe? Pode. O Helen Eldad, a primeira gravação de música concreta, eletroacústica, ou que seria chamado depois de Tape Music, é feito por ele ainda no Egito, em 44. Helen Eldad. Então, é anterior ao Cheffer, é anterior aos princípios. Muito bom. Ele, inclusive, Muito bom. ele é uma tape music sem tape music, sem tipo, que ele conseguiu magnetizar através de contatos um pedaço de fio. E, através dessa gravação em fio metálico, reproduzir depois. É maravilhoso, cara. Se consegue no YouTube, mais ou menos fácil. Assim. E é uns, se não me engano, 4, 5 anos antes das primeiras gravações do Cheffer. A gravação é de 44, mas ele começou a pesquisar isso. Eu nunca ouvi falar. É, porque ele é árabe. Portanto, Entendi, tá não vendo? é europeu. Então, acho que fica aí um desafio para a gente, né? Começar a produzir esses textos, né, galera? Trazendo esses outros nomes, assim, para um primeiro plano, né? Trazer esses produtores aí para o primeiro plano, porque, com todo respeito, já deu, né? Tanto o John Cage, tanta coisa. Então, o próximo, a gente falou aqui do minimalismo, né? Falamos desse conceito a casa em determinação com a galera do Free Jazz. Falamos do dub rapidamente. Se Ramp quiser complementar aí, falar alguma coisa, seja bem-vindo. E aí eu ia falar um pouquinho sobre o House também, o House de Chicago. House hoje em dia é música de playboy, assim, né? Tipo como jazz hoje em dia também é aquela música chata, assim, né? Mas o House nasceu nas comunidades pretas e gays lá de Chicago, sabe? Super revolucionários. Eu fui num lugar lá que é o museu do Stone, esqueci aqui agora. Tem um lugar onde uma criança negra foi assassinada pelo policial e era um banco, né? Era o jardim de um banco. Então, na época do Obama lá, os caras conseguiram uma grana, tombaram aquele lugar e construíram um puta centro de cultura lá, né? E é no South Side, né? Que é mais barra pesada, assim. Barra pesada, assim, é mais desassistido, né? O índice de violência maior, o uso de crack, porque é mais desassistido socialmente também. Mas foi o berço da house music, assim, que era uma música muito underground, muito underground. E lá tem uns documentários muito legais sobre essa fase inicial da house. E aí eu até quebrei o preconceito que eu tinha, porque eu achava que era uma música de playboy, assim, né? Quando eu fui ver, caramba, eu adoro house hoje, essa house mais antiga, anos 70, 80, né? Então é isso. Como eu falei na descrição da oficina, é uma visão panorâmica, né? Trazer alguns pontos para fervilhar o pensamento de vocês aí, trazer algumas referências e tal, para somar a pesquisa, a prática musical de vocês, artística de vocês, né? Eu não tinha pretensão de esgotar esse assunto, até isso aqui é um conteúdo para um módulo, né, de cursos, a gente tinha que ficar o ano todo estudando. Tomara que algum projeto de extensão desse me convide, para a gente poder desenvolver isso, né, com mais calma durante um ano, de forma fundamentada, compartilhando bibliografia e tudo mais, experimentando também, né? Essa ideia da pesquisa e ação também é uma coisa muito importante, né? Não adianta a gente ficar só no plano teórico, a gente tem que experimentar juntos e tal. Agora eu queria falar sobre a coisa da escuta, né? Que tem muito a ver com esse trabalho que a gente vai desenvolver amanhã e depois. A noção de escuta. Mais uma vez o cânone, né? Que eu amo também, eu amo todo mundo. Paulinho Oliveros, né? Deep Listening. Essa ideia, né? Da escuta profunda, né? Deep Listening.
Daí que vem essas práticas de caminhada sonora, né? Tudo isso que a gente conhece, ou quem não conhece, procure conhecer, né? Paulinho Oliveros, o conceito de deep listening, ou, em português, escuta profunda, né? E essas práticas de itinerários, de escuta e tudo mais. Do ponto de virou o cânone também, né? Embora seja maravilhoso, seja underground ainda, né? Até hoje digamos, não tem um grande alcance assim, midiático, mas tem várias, mas já está na academia, né? Todos os estudos, todo mundo cita, né? Menos a escola de música aqui da UFBA. Eu procurei para o meu festival alguém para falar sobre o Paulinho Oliveira, só tinha um cara, que é o Pedro Filho, que já estava em outra coisa da programação, já estava na programação. Aí eu questionei o coordenador do curso lá, falei, pô, mas ninguém estuda Paulinho Oliveira aí, velho? Na escola considerada o marco da música de vanguarda no Brasil, os filhotes de Coihota, como é que é? Ah, não, cara. Só o Pedro. Fala com o Pedro. Eu, pô, já falei, o Pedro é meu amigo, meu irmão. Não é à toa que ele é meu amigo. E aí, sim. Aí o que é que eu trago assim, de novidade, de outra perspectiva, né? Além do deep listening, nessa ideia que eu venho, essa revisão que eu venho fazendo, assim, nessa minha pesquisa, eu trago a ideia do perspectivismo indígena, né? Como várias culturas indígenas estão fundamentadas no processo de escuta, né? Algumas delas têm o seu, digamos assim, o seu repertório de alfabetização baseado em sons, né? Então, eles sistematizaram 200 sons de abelha, variações de tipo de abelha, abelhas que nem existem mais, certo? Mas eles sabem imitar, os grandes professores, né, os mestres indígenas sabiam imitar pelo menos 200 tipos de abelha. E isso é passado para as crianças, no processo de alfabetização. É a escuta como visão de mundo, né? Eu acho que é a coisa mais radical, assim, a escuta profundo da profundidade, né? E está bem próximo da gente aqui, né? Essa relação. E aí, mais uma vez, eu trago essa ideia das cosmogonias africanas e indígenas, né? Que trabalham com essa... que tem muito apreço por essa ideia da escuta, né? De uma escuta aprofundada. E também eu não vejo circular isso aí na academia. Não tenho visto isso circular. Tomara que com a gravação aqui desse papo da gente, as pessoas comecem a acessar mais, mas também deem os créditos, né? E compartilhem de forma generosa assim, esses conhecimentos. Não queiram fechar para si com essa ideia de autoridade, essa ideia individualista que, no fim, é o que está levando ao ocaso dessa civilização. É esse egoísmo mesmo, sabe? Querer se legitimar a qualquer custo, né, cara? Então, agora eu entro no lado profético, assim, estamos vivendo num processo de transição planetária, entendeu? Então, não tem que ter mais essa produção só estética, cara. Já foi esse tempo. Quem tinha que ganhar dinheiro com isso já ganhou. Agora a gente tem que trabalhar com as frequências, trabalhar o som de forma inteligente, sabe, cara? A gente tem que... Eu não gosto de usar esse nome cura, eu acho forma irresponsável como tem sido usado assim, mas se a gente faz música eletrônica, se a gente trabalha com beat, tudo, os grandes produtores de música eletrônica, eles já entenderam essa coisa da frequência, né? Como vuduzar você através das frequências, né? De sucesso. As frequências baixas, né? Vão atingir os chakras mais baixos, vão te levar a dançar, né? Os caras já sabem isso. E a gente que está do lado da corrente do bem, a gente tem que começar a trabalhar com essas frequências para quê, ó? Trabalhar os chakras superiores, né? Do nível espiritual, ó. Cardíaco, pá, terceiro olho, coronário, né? Eu falo isso agora sem vergonha nenhuma, não estou mais separando também, já está no fim do mundo mesmo, não estou separando mais meu lado pesquisador, meu lado educador, meu lado artista sonoro, sabe? É tudo uma coisa só agora, cara. Goste quem gostar, sabe? Eu tô falando sério, muito sério agora. Brinquei pra caramba aqui, mas se a gente não mudar essa perspectiva, se a gente continuar se relacionando com o conhecimento dessa mesma forma egóica, né? De autolegitimação, pô,
Primeiro que é uma grande ilusão, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar nem tempo de sentar no trono, certo? Porque a água está acabando, meu filho. Ninguém sabe plantar aqui. Quem nessa sala aqui sabe plantar feijão? Quem sabe como é que... Nunca viu nem um aipim, só você mesmo. Daí, já tá antenado aí, já... Entende, velho? A luta agora é por território, gente. A gente tem que ter um terreno com água, uma nascente de água. Não é mais ficar buscando essa legitimação nesse mercado, não, cara. O mercado está dominado já. A gente não vai conseguir nada nesse mercado mais. Ou a gente aprende com essas porradas todas aí, essa pandemia, cara, o que trouxe aí a oportunidade da gente rever nossas práticas. Eu tô me incluindo nessa também, sabe? A vaidade também passa por aqui, eu sou super também, sabe? Embora eu trabalhe com coisas que beneficiam um monte de gente, mas eu também gosto de ser referenciado, né? Porra, Ed organizou tal festival, colocou várias pessoas em contato. Porra, em 2015 eu fiz um encontro só de mulheres aqui. Tava todo mundo, Renata Romão, Marcela Locatelli, Isabel, lá de Porto Alegre, entendeu? Andréa Meia aqui, Bartia, sacou? Que eu considero grandes artistas sonoros brasileiros. Então. Eu nunca pedi esse lugar, sabe? Nem esse reconhecimento. Marina Mapurunga, tava todo mundo lá, cara. Elas nem se conheciam entre si, sabe? Mas você acha que eu vou ficar aqui... Falem aí que fui eu que organizei. Porra nenhuma, cara. Eu quero que as coisas... Até o conceito de feminismo mesmo lá na discussão, ninguém estava discutindo ainda, sabe? Do ponto de vista feminista mesmo. Porque é um movimento pós-2013, né? 2013 que chegou na América Latina também. Lá vai eu, né, Thay, falando de mulher aqui. Com todo respeito, assim, mas é um movimento muito novo ainda, sabe? 2013, pós-2013, 2015, 2016 bombou. Né? Começou a denunciar os casos de machismo, sabe? Das relações abusivas. Isso hoje é um tema principal. Eu sou pai de uma menina, Marina, de 13 anos. Me interesso muito. Não estou aqui de gogó, né? Para sair de descolado, sacou? Eu fui criado na família de mulheres. Sempre foi matriarcal, sabe? Eu tenho uma energia feminina muito forte, assim, embora não pareça. Assim. Mas é isso, muito... Essa coisa da criação, né? Quem trabalha com a energia criativa é feminina, né? A energia masculina é mais essa coisa de organizar, de seguir uma linha reta, né? Isso vai dar naquilo, causa e efeito e tal. Hoje eu busco um equilíbrio maior, mas a energia feminina sempre foi mais forte em mim, assim. Isso repercute no ambiente político também, né? Então, estou falando aqui de boa mesmo, pra gente tentar rever nossas práticas, né? E essa pandemia, acho que foi um espaço ideal para a gente rever. Daí eu passei, agora falar um pouquinho de mim assim, antes da gente entrar na coisa de amanhã, dar umas instruções aqui para vocês, que é falar do meu trabalho artístico atual, né? Que eu venho trabalhando com esse reino dos vegetais, com materiais orgânicos, né? Às vezes nem processo, porque eu entrei nessa porque eu não aguentava mais os timbres, todo mundo tocando com os mesmos timbres. Quem produz com Live Ableton, essas coisas, sabe? Aquela padronização. Quem trabalha no noise com pedal, com rádio é outra coisa, né? O acaso tá ali mesmo, né? Não sofreu tanto, né? Mas eu estava trabalhando mais com Live Ableton, assim, com esses bancos, né? De sons e tal. Não aguento mais, todo mundo soando igual, né, cara? Então eu fui começar, eu já fazia gravação de campo, sempre gostei, né? Dessa ideia de paisagem sonora também. E comecei a trabalhar com essa técnica mista, meio trabalhando com instrumentos não convencionais, junto com essas gravações de campo, né? Então eu descobri foi durante a pandemia também, né? Já tinha uma coisa em mim assim, mas eu não assumia, porque eu não via ninguém fazendo isso, né? Então eu não me achava autorizado a fazer, né? As crenças limitantes, né? Aí eu entrei nessa de cabeça, assim, pô. E também é uma coisa que rapidinho também tá reverberando. Agora eu vou participar de um festival em Porto Alegre, o Kino Beach, que o tema é esse, né? O reino vegetal, o reino mineral, tal. Não é que todo mundo vai largar agora seus equipamentos e ficar tocando pedra, né? Mas eu falo assim, são caminhos
que o autoconhecimento, né, nos oferece, né? Essa busca do autoconhecimento, né? Questionar um pouco essas bibliografias já prontas, esses lugares comuns, né? Enfim. Vocês querem falar alguma coisa? Antes de eu falar do nosso trabalho de amanhã? Amanhã não vai ter muita conversa, né? Amanhã a gente vai ter uma... Amanhã vai ser a parte prática mesmo, amanhã é depois, né? Então a hora de falar é agora. Ó, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa tão lúcida, assim, tão, sabe, tá pesquisando outras coisas, tá em outra onda. Eu fiquei muito interessada nisso que você falou de sonoridades de cura, assim, né, de que ativam os nossos chakras e tal. Eu acho que tudo isso faz muito sentido, assim, e ao mesmo tempo na coisa da música a gente tem vivido outras instâncias, né, de gente fazendo música com inteligência artificial e tal, que não consegue acessar, assim, exatamente essa sensibilidade nossa enquanto ser humano, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, agora, mas é isso, assim, fiquei bem interessada nisso que você tinha falado. Que bom, Núbia. Tem pano pra manga aí. Se eu começar a falar disso aí, a gente vai ficar até mais ótimo que reverberou aí, né? Mais alguém? Senão eu vou responder um pouco pra Núbia aqui. O Hemp tá ali com a mão levantada. E aí, tudo bom? Boa tarde para geral. Ô Ed, essa questão da memória, né? É uma questão que eu estou trabalhando já há um tempo, assim, tenho pesquisado bastante periferias no Brasil, onde eu acredito que essas periferias estão produzindo arte sonora numa quantidade absurda, e sempre teve. Então já deve ter uns 15 anos que eu estou nesses rolês. Você me acolheu num rolê desse, de chegar principalmente em favelas que são classificadas como áreas de risco. Esse é o meu mote de pesquisa, ir para esses lugares e entender a produção de arte sonora nesses lugares. E aí você citou do Djalma Corrêa, eu já tinha trocado essa ideia com ele aqui, e ele falou aí desse momento dele na Federal da Bahia. É legal quando a gente sintoniza esse tipo de pesquisa, porque eu também não sou acadêmico, assim como você, mas graças a Deus a academia está sempre me convidando para vários lugares diferentes, mas eu estou chamando a atenção disso porque eu ouço poucas pessoas falando dessa produção de arte sonora que vem dessas periferias e que já vem de muitos e muitos tempos atrás, e a gente quase pouco conhece, tanto esses artistas ou pessoas também que pensaram, que ajudaram de alguma forma. E aí foi muito legal ver você falando disso, porque esse é meu trampo de bastante tempo e cada vez está sendo mais, assim, gravar esses áudios, conversar, prestar atenção nessas produções, o que sobre dessas conversas, dessa oralidade, para a gente entender o que era uma favela nos anos 20, nos anos 40, o que é uma favela agora, que sonoridade tinha naquela época, quem tem esses registros, como é que a gente tem acesso a isso. Aí queria que você também falasse mais um pouquinho disso, que esse universo me encanta muito, e eu estou tentando compartilhar isso com essas novas periferias, até para elas poderem produzir os novos sons, né? O novo samba, o novo dub, as músicas sem rótulos, sem etiquetas. Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer melhor esse passado, tá ligado? Então, fico muito feliz de ter ouvido você falar isso aí. Maravilha, Hemp. Porra, eu pensei que você não fosse falar, não, meu, com essa experiência que você tem aí. Muito bom. Assim, eu gostaria mais de escutar você do que ter que falar. Vou tentar complementar de alguma forma, assim, né? Falando do caso da Bahia atual, né? Tem essa produção do pagode atual, né? Que os caras já estão transando muito a música eletrônica, assim. Então, eu tenho achado muito interessante, assim, esse panorama, porque a rítmica, né? O ritmo é o mesmo, é o mesmo samba, né? Que aqui chama quebradeira, né?
É a mesma célula do samba, mas com os acentos diferentes. Só que agora eles estão dando um tratamento de raga mesmo, sabe? De bass music, né? Pesadão, o som é muito pesado, assim. E tá pegando fogo aqui, velho. Tá todo mundo, até a classe média toda, sabe, que consome, assim, saiu das comunidades e tá virando tipo um mainstream, assim, sabe? Só que infelizmente ainda são os mesmos produtores, né? Produtores que eu falo dos empresários, né? Os caras que sempre são os primeiros que assinam, assim, mas eu vejo essa cena, assim, essa junção do conhecimento tradicional, né? Rítmico brasileiro com a tecnologia. Esse pagodão da Bahia eu vejo um exemplo muito, muito forte, assim, muito representativo desse momento. A questão da memória que você fala é primordial, né? Eu acho que a gente que trabalha com áudio, é muito fácil a gente registrar, cada um em seu estado, em sua cidade. Por exemplo, né, quem está pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sul, né? São luthiers que ainda tem aí, né? Gente que inventa instrumento, que até isso que a gente chama de tradicional não é tradicional, né? Sempre tem um quê de invenção, né? Como eu falei no começo, com a coisa do samba, do Estácio, do bid e tal. Eu acho que é mais uma função para a gente aí também, né? Aproveitar esse gancho e o exemplo do trabalho do Hemp para a gente entrar um pouco nessa coisa da memória, né? Que tem a ver com isso que eu estou falando, assim, da gente sair desse plano mais individual, né, galera? Da nossa própria produção, tal. Porque a nossa própria produção já não é tão individual, tão exclusiva, assim. A gente é feito, né, de todas essas memórias, de tudo, de todos e todas que vieram antes, né? Então, eu acho super importante, né? A gente trabalhar com a questão da memória e do registro, né? Até para as nossas próprias produções também, sabe? Eu separei aqui o que eu falei, prometi, para não falar que eu prometi, eu separei aqui, mas acho que não cabe mais não. Depois eu passo quem ficar até o terceiro dia, aí eu passo assim, que é uma tabelinha que eu fiz sobre educação musical, né? Da cultura letrada e da cultura oral. Aí tem tudo, as diferenças. Eu fiz uma tabelinha bem bonitinha aqui, inspirada no livro Facing the Music. É um cara que trabalha. Depois eu passo direitinho. É o Shippers. É um cara que estudou vários modelos de educação musical africanos, assim, né? Com base na oralidade. É muito legal isso aí. Tem a ver com funk de lata, né? Com essas coisas aí que o Rio também tem pra caramba, assim, né? E o Brasil todo, né? O GG mesmo posta várias coisas, assim, as bandas de lata que eu fico louco, assim, cara. Essa pureza, né? Da criação musical. Eu acho muito legal. Sim, gente. Estamos acabando nosso tempo aqui. A gente pode passar uns 5 minutinhos, Núbia, enquanto eu falo de amanhã, pra gente se preparar, porque é muito importante essa parte. Pode, tranquilo. Não tem problema nenhum. Você pode, por favor, Núbia, compartilhar aqui no bate-papo o endereço para o qual eles e elas podem mandar os arquivos de áudio? Sim, sim. Tá. Gente, é o seguinte. Fábio não falou nada aí, Fábio. Tá afim de falar alguma coisa? Tá, seu áudio não aparece, não. Tá mudo você, Fábio. Buenas tardes, disculpen, no tengo buen internet acá desde Jujuy, Argentina. Bienvenido. Buenísimo lo que se está trabajando y bueno, sí, me parece interesante conocer la experiencia también de ustedes allá. Y bueno, con respecto a las culturas, también ese hecho general de cómo nos preguntábamos acerca del arte, la educación, de cómo abordamos esa otredad o esa parte propia, ¿no? Gracias. Você é amigo do Domingos? Não. Ah, tem um outro amigo na Argentina também que achei que fosse... Jujuy es la provincia que está al norte de Argentina. Ah, tá. Legal.
Então, bem-vindo. Muchas gracias. Obrigado. Nada. Então, gente, assim, nosso desafio para amanhã e depois é uma criação de uma peça radiofônica coletiva. Não sei quantos estamos. Estamos em 20, né? Ah, ficou ótimo. A gente pode dividir em 5 grupos de 4. Ou até menos, né? Pode ser 10 duplas. O que é que vocês acham? Agora eu tenho que ouvir vocês. É porque a gente vai fazer essa criação coletiva e vai ser da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês hoje, né, a partir de hoje, porque a gente já vai trabalhar com esse material amanhã. Tenha essa pasta que Núbia vai passar o endereço, o e-mail, Google Drive. Aí eu peço que cada um de vocês, a gente vai definir, né, se vai ser dupla, como é que vai ser, trio e tal. Cada um de vocês suba lá 2 áudios, certo? Um vai ser uma paisagem sonora, que tem a ver, né, com essa coisa que a gente conversou hoje, com a perspectiva mais afro-indígena, né? Uma paisagem sonora, certo? De no máximo 1 minuto, certo? E a segunda pasta é um sample de alguma coisa vocal. Pode ser vocês mesmos falando alguma coisa, pode ser um trecho de uma entrevista, pode ser um sample de uma música, né? Um canto, uma lenda, sei lá. Também nessa duração de até 1 minuto. O que é que a gente vai fazer? Eu peço para vocês trabalharem um pouquinho nisso hoje, certo? Até amanhã de manhã, né? Mas o importante é que quando a gente chegar aqui às 2 da tarde, todos os arquivos estejam lá na pasta, certo? Nas pastas. E aí a gente vai dividir aqui quem é do grupo 1, quem é do grupo 2 e tal. E em seguida, quando estiverem esses materiais lá na pasta, a gente vai abrir uma rodada amanhã e vocês vão criar uma sequência. Eu vou falar grupo 1 com grupo 4, grupo 2 com grupo 5. Aí vocês vão criar sequências, sacou? Vocês vão pegar o material de vocês e vai mixar com o material do grupo 4. Vai criar uma sequência, né, coerente ali, que vai dar uns 4 minutos, certo? Aí no terceiro dia a gente vai pegar essas sequências e aí a gente vai criar a peça inteira. Daí, durante amanhã e tal, e depois, a gente vai trabalhando alguns parâmetros, né, para ajudar nessa criação das sequências. Eu vou pedir um som mais contrastante, né? Gente, está muito drone, né? Vamos quebrar um pouco, vamos usar contrastes, tal. Vou trabalhar com algumas categorias dessas, certo? Eu sei que é um puta desafio, assim. Essa ideia aqui, esse modelo, né, de criação, eu aprendi com a Andrea Cohen, que é uma radioartista argentina que mora na França. Ela deu um curso aqui produzido pelo Janete El Hawley e o José Augusto Manes no ano passado. Então ela ela é super generosa, ela passou uma super bibliografia pra gente e ela falou que a gente poderia usar, né, esse método, né? Podem replicar esse método. Eu sei que deu super certo. A gente trabalhou artistas do Brasil, Argentina e França no ano passado e a gente criou uma peça muito legal, assim. Muito legal mesmo, assim. Com esse mesmo tipo de procedimento, sabe? Então, eu gostaria de fazer essa experiência com vocês. Tem alguma dúvida em relação a isso? Subir 2 sons, né, em cada pasta. Um som vocal e um som de paisagem sonora. Amanhã a gente trabalha, cria as sequências. No terceiro dia a gente cria outras sequências. Quem está aqui é Priscila Oliveira, também radioartista. Ed, E aí? essas pasta de sequência e pasta de paisagem sonora é para ter uma pasta em cada pasta de grupo, né? Seria isso? Essas são subpastas, né? Isso dentro das pastas de grupos, né? Isso. Ah, tá. Beleza. Agora você não precisa mais de 10, né? Porque né? Ficaram 20, né? Todo mundo que está aqui tem interesse de continuar amanhã, gente? Dá uma angústia, não ver ninguém, não ouvir ninguém. Sim, compadre. Amanhã a gente está junto aqui, com certeza. Inclusive, eu acho que todo mundo aqui teve que confirmar, né? Teve muitos inscritos.
Então, Chegou a ter 60 inscritos. Mas é sempre assim. Um pedido de confirmação que todo mundo se responsabilizasse a participar dos 3 encontros. Ótimo. Mas, Ed, então, cada um de nós sobe para essa pasta no Google Drive um elemento de paisagem sonora e um elemento de voz, de no máximo 1 minuto cada um. Isso, de forma que cada grupo vão ter 4 arquivos, né? Por exemplo, vamos trabalhar com duplas, 10 grupos? O que vocês acham? Dupla fica mais fácil, né? De trocar uma ideia, assim, no Zap e tal. Porque a sequência vocês vão criar juntos, em dupla, sabe? O Ramp está perguntando aqui, duração é 1 minuto, até 1 minuto. Até 1 minuto, né? Pode ser menos também. Vamos trabalhar em duplas? Sim, pode ser duplas, vai bem assim. Né? Acho que funciona legal. E agora no terceiro dia, eu vou precisar que alguém me ajude também para ver como é que vai ser. A gente fez lá com o André Coy, a gente fez em tempo real. O Guilherme tá aí, disponível, massa. A gente fez em tempo real, cara. Foi bem louco. Foi bem louco. Mas aí tinha uma equipe, né? Da Unicamp. E os caras iam subindo na internet. Era uma maior parafernália tecnológica, assim. Eu sei que a gente ia botando, e o cara já ia editando na mesma hora e já ia subindo no YouTube. Foi bem louco. Mas a gente não precisa dessa correria toda. A gente pode fazer com calma, curtindo o percurso, né? O mais importante é isso. É o critério, né? Ter um cuidado nesse sample. E aí eu peço assim para a gente ter um cuidado no formato, né? Ter uma resolução legal, né? Ter uma resolução legal nessas gravações, né? Primar por uma quantidade, porque esse material também vai ficar disponível no site do encontro, né? Do Soma Rumor. Então, para a gente apresentar uma coisa legal, que todo mundo se orgulhe depois. Então não vai subir aqueles MP3 qualquer nota, não. Pelo amor de Deus. Gabi falando aqui, tudo bem? Você está me ouvindo? Tudo, Gabi. Bem-vinda. E aí, obrigada, querido. Obrigada pela fala. É muita coisa incrível. E muita coisa que ressoa diretamente aqui em mim, né? E principalmente o início, né? Quando você abriu, assim, você falou sobre o experimentalismo. Oi? Você está me ouvindo? Não, pode falar. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá. Pode falar. Principalmente quando você fala no início, quando você abre falando, né, sobre não gostar de pensar o experimental como um gênero, né, mas como uma organização. Eu acho que isso acho que para a gente aí que tem esse trabalho de curadoria, enfim, é algo que fala muito, né? E acho que é muito corajoso você colocar as coisas dessa forma, porque ensaca um debate muito antigo e de uma forma muito simples, sabe? E foca o problema para um outro lado muito mais interessante, né? Que é de atuação, né? Mas, enfim, eu queria te agradecer muito a fala toda hoje e dizer que eu tô louca para participar, mas eu tô chateada porque talvez amanhã eu não consiga acompanhar, porque eu tô trabalhando na organização da mostra dos residentes no Soma Rumor, né? Entendi. E aí tá uma correria e eu acredito que amanhã a gente esteja bem no meio da tarde trabalhando nisso. Mas, Gabi, você pode combinar com a sua dupla. Se você tiver condições de subir, né, o sample, eu gostaria muito que você ficasse. Tá, eu quero muito fazer isso que eu ia te perguntar, se eu posso, enfim, definir uma dupla, se eu posso deixar o material, disponibilizar o material e seguir, entendeu? Aí você fala com a sua dupla, com a outra pessoa, ela edita, ela faz a sequência, né? Mara, beleza. Certo? Agora, Núbia, obrigado. Eu sempre achei isso mesmo, né, em relação a esse comentário que você fez. Da música experimental, da música de invenção, não ser vista enquanto um gênero, né? Não se limitar, né, à criação de um outro gênero, mas sim de uma ética mesmo de coparticipação, de autonomia, de outros modos de organização, né?
Dessa forma, a gente entra num aspecto mais social, mais econômico mesmo, né? Que nos interessa mais enquanto organizadores, organizadoras, assim, porque só o plano estético, como eu falei várias vezes hoje, não dá mais conta dessa complexidade que estamos vivendo, sabe? É isso. Beleza. É isso aí. Valeu aí pela participação. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Vamos só definir aqui a sequência. Você quer sortear, Núbia? Não precisa ser sortear, uma coisa que ande rápido, né? Sei lá. É sorteado ou o pessoal escolhe? Vocês escolhem aí, gente. Aqui é uma democracia anarquista. Deixa eu ver quem está aqui. Senão eu vou pegar na sequência aqui, já falando os nomes. Tá vendo que tem algumas pessoas também que acabaram saindo agora. Talvez elas perderam essa parte, não sei. Mas vamos com quem está aqui que vai dar super certo. Vamos pegar então Brancher e Camila, pode ser? Pega na ordem como está aqui. Depois Diana. Cadê? Depois Diana e Dora. Pode ser assim? Pode sim. Massa. Vocês vão anotando, por favor, então, as duplas. Brancha e Camila Machado. Diana Serrão e Dora Moreira. Você pode falar o resto aí, Núbia, por favor? Estou com dificuldade aqui no mouse. Claro, posso sim. Eu já estou também anotando aqui. Brancha, Camila Machado, Diana e Dora. Fábio. Grupo 1, Brancha e, né? Grupo 2, Dora. Isso. Fábio Shoa e Gabriela Nobre, grupo 3. Eu também vou mandar depois para vocês essa seleção certinho, porque de repente vocês se perdem aí, né? Fábio, Gabriela Nobre, Guilherme e Santos. Guilherme acabou de sair, mas... Não, Guilherme, eu estou aqui. Mas a gente não ia escolher? Oi? Como? Mas a gente não ia escolher a dupla? Ah, você prefere fazer por escolha? A gente está deliberando aqui, Guilherme, para andar mais rápido. Okay. É bom que sejam pessoas que não se conheçam, que instiga mais. Fazendo aqui pela a lista de participantes que está aqui no Zoom mesmo. A gente está pegando aqui, ó, os participantes do Zoom e indo na sequência. João Ruas e Matheus Alves. Quem é minha dupla, perdão? Sua dupla é o Rá Santos. João Ruas e Matheus Alves. MV Hemp e Pri. Oliveira. Rafa Gomes e Rodrigo Brasil. Meu primo aí, Rodrigo. Silvia e Thay Ramos. Eita, Bahia e Pernambuco aí agora. O bicho vai pegar. Alguma dúvida, galera, da dinâmica? Não, né? Só sobre como a gente vai fazer para acessar as pessoas. Como é que eu faço para falar com o Rodrigo? Ele me chama? Manda um WhatsApp? Como é que prefere? Eu vou mandar para todo mundo que está aqui um e-mail com isso escrito assim, meio que quem que é a dupla que eu anotei aqui. E eu tenho que separar o e-mail, não sei. Manda o e-mail de cada um. Isso mesmo. E-mail fazer essa separação. Né? Tipo, sem ser oculto, né? Massa. Aí a gente se encontra assim, né? Núbia arrasa aí. E você, Núbia, você vai editar com a gente, né? Núbia também é... Eu vou... Bom, eu vi que tinha a Samanta aqui, ela saiu, eu conheço ela, de repente eu faço com ela, não sei. Ótimo.
Tô super instigado para amanhã, então. Só tem uma Oi, dúvida. gente. Núbia. Oi, É, Priscila aqui. Eu não ouvi quem é a minha dupla, não entendi. é Priscila Oliveira, né? Isso. Você tá com o MV Hemp. Ah, beleza. Valeu. Camila, quer falar alguma coisa, Camila? De boa. Ó, Só ficou uma dúvida assim, aqui. mas eu vou mandar para vocês depois, certinho. Matheus também ficou caladinho aí. Não, eu queria falar rapidinho. Sabia? Boa tarde, gente. Eu queria só saber, assim, questão de direcionamento mesmo. Você disse o material da paisagem sonora, né? E a voz, né? E Sim. esse material, só para ver se eu entendi, ficou claro para mim, da forma mais, assim, digamos, cru possível, no caso, sem Sem processamento, processar né? Para ainda. que a gente possa... Beleza. Legal. Aí na hora da Mas sequência. isso... Legal. Boa pergunta, Matheus. Que parece para todo mundo aqui. Aí na hora da sequência, a gente já dá já processa, né? Já é um trabalho a mais, assim, né? Para fazer. E o que eu fiz aqui na oficina, quando eu trabalhei em dupla, eu fiquei pelo WhatsApp, né? Com o outro rapaz da minha dupla. A gente foi trocando ideias e tal. Fluiu legal. E é uma coisa rápida, né? Não demanda tanto tempo assim, né? E o sample de voz também, eu já falei, né? Pode ser texto de entrevista, pode picotar aí também de filme, de disco, o que vocês quiserem, né? Que tenha a ver, assim, tipo, acho que não tem a ver falar sobre Segunda Guerra Mundial, entendeu? Que tem a ver com esse imaginário das coisas que a gente discutiu hoje aqui um pouco, né? Sem fechar também, mas eu sempre gosto de trabalhar com línguas diferentes e tal, outras sonoridades, né? Que vêm das línguas. Tudo isso que vocês sabem. Uma dúvida. Cada um de nós tem que mandar um elemento de voz e um elemento de paisagem sonora, ou cada dupla tem que mandar um elemento de voz e um elemento de paisagem sonora? Cada um. De forma que cada pasta de cada grupo vão ter 4 arquivos. Você manda os seus e o seu colega manda os deles, depois vocês trabalham juntos. Para saber quem que mandou o quê, vamos botar identificado. Ótimo essa pergunta. Né? Senão vira tudo arquivo 01. Não, Guilherme, você me ajudou agora muito, porque... Bota o nomezinho e paisagem sonora, o nomezinho, tracinho e voz. Ia ficar uma bagunça eu vou tentar complementar. do caralho. Ia ser maravilhoso. Guilherme, essa pergunta serve para todos, a resposta, né? É muito importante a identificação do arquivo. Vocês vão colocar assim, ó, grupo 1, paisagem sonora, grupo 1, vocal, certo? Underline vocal. Aí, som vocal, grupo 1, sabe? Tipo, tem que botar qual é o grupo. G1, certo? Tá, mas G2. aí vai ter, cada grupo vai ter 2 vozes e 2 paisagens sonoras. Então. Aí não vai ter individualidade, assim. Cada grupo manda uma voz e uma paisagem sonora, ou cada pessoa manda uma voz e uma paisagem sonora? Entendeu? Esse que é o desafio da colaboração criativa, assim. Da criação colaborativa, né? Aí, às vezes, eu trabalhei com um rapaz mesmo que ele não tinha muita experiência, assim. Aí eu dava uns toques, tenta cortar melhor, né? Fechar melhor o arquivo. Enfim, vocês vão discutindo aí. De forma que fique legal, não fique muito contrastante, né? Não precisa hierarquizar, assim, não. A ideia é fazer todo mundo junto mesmo. Tá, Ed, ainda não entendi quantos arquivos cada dupla manda.
2 arquivos por pessoa ou 2 arquivos por dupla? 2 arquivos por dupla. Ah, perfeito. Certo? 2 de cada categoria, né? Então são 4 por dupla. 2 São de cada 4, pessoa. Tá. Um vocal e uma paisagem sua, um vocal e uma sim. paisagem da Tá outra ótimo. pessoa. E o número do Certo? grupo a gente vê no e-mail que o Nuber vai mandar. Isso. Isso, eu vou mandar para vocês o grupo certinho. Já vou esquematizar também a pasta já certinho, já coloco o link de qual pasta é qual pasta, porque aí já fica todo mundo, já coloca dentro da sua própria pasta do grupo. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Então, Núbia, podemos fechar? Tem mais algum aviso? Eu acho que é isso. Ótimo. É isso, um arquivo cru, em boa qualidade, né? Cada arquivo desse sendo de 1 minuto, uma paisagem sonora e um arquivo de voz, né? Isso. Acho que tá tudo certo. Então, ótimo, gente. Obrigado a todos, a todas. Conto com vocês amanhã, até às 14, então. Grande abraço. Até amanhã, pessoal. Valeu, geral. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Até.